Sejam muito bem-vindos a essa primeira aula de formulação de ração de custo mínimo com o uso do Excel, em que misturaremos dois ingredientes para atender a exigência de um nutriente usando somente equações. Os slides que eu vou utilizar nessa aula, o arquivo do Excel, outros exercícios, assim como materiais, estarão disponíveis no Google Classroom, que você pode acessar seguindo as instruções que aparecem na tela junto com esse código. Vamos começar? Nesse exercício, vamos misturar milho com farelo de soja, com o preço em reais por quilo e a composição em proteína bruta, em percentual, ambos na matéria natural, conforme apresentado nessa tabela, para atender à exigência de 20% de proteína bruta. Com essas informações, utilizaremos o Microsoft Excel e o seu suplemento Solver para encontrarmos a mistura com o menor custo possível. Iremos resolver esse problema com o uso da programação linear. Então, o primeiro passo é elaborarmos um modelo matemático. Nesse problema, o milho x1 e o farelo de soja x2 são as nossas variáveis de decisão. Todo problema de programação linear tem uma função objetivo z, que é aquilo que pretendemos otimizar. Nesse caso, o preço da ração, que deve ser minimizada. Para calcular, consideramos a contribuição do milho como sendo o preço do milho que multiplica a quantidade de milho, mais a contribuição do farelo de soja como o preço do farelo de soja que multiplica pela quantidade de farelo de soja. Precisamos estabelecer agora as restrições do problema. A primeira restrição é quanto ao atendimento da exigência nutricional. Se estabelece essa restrição por meio de uma equação em que se considera a composição do milho em proteína bruta mais a contribuição do farelo de soja em proteína bruta. Isso deve resultar 20%. A próxima restrição é a equação de quantidade, que indica que o somatório de milho com farelo de soja deve ser igual a 100%, só que expresso em decimais. O percentual expresso em decimais facilita a elaboração do modelo matemático e também a interpretação da análise de sensibilidade, que será tema de aulas futuras. E por fim, temos a restrição de não negatividade, que indica que as nossas variáveis de decisão devem ser maior ou iguais a zero. O próximo passo é implementarmos esse modelo matemático na planilha eletrônica. Vamos carregar o Microsoft Excel? Essa é a planilha que utilizaremos para os cálculos. A faixa de células de E6 a E7 foi reservada para as variáveis de decisão. Na célula C12, calculamos a função objetivo por meio da função somar produto do Excel. Devemos passar como parâmetro duas faixas de célula. A primeira, o preço dos ingredientes. A segunda, as células reservadas para as variáveis de decisão. Para calcular a restrição de exigência nutricional, usamos a função somar produto na célula D10. É no Solver que nós iremos indicar que o resultado nutricional que nós desejamos é de 20%. Na célula E8, nós temos a equação de quantidade, que nós calculamos por meio da função soma, passando como parâmetro a faixa de célula destinada às variáveis de decisão. O resultado, todavia, é zero, pois ainda não há nenhum ingrediente nessa mistura. Precisamos agora localizar o suplemento Solver. Ele fica na guia Dados, no item Análise. Se o Solver não estiver aparecendo aqui para você, será necessário ativá-lo. Essa é a janela Parâmetros do Solver
E a primeira coisa que devemos definir é o objetivo, ou seja, nossa função objetivo. Então, clicamos nessa seta na lateral e selecionamos a célula C12. Em seguida, devemos indicar que ela deve ser minimizada, pois queremos a mistura com o menor custo possível. As células variáveis são as nossas variáveis de decisão. Clicamos nessa setinha na lateral, indicamos a faixa de célula de E6 a E7. Em seguida, devemos adicionar as restrições. Clicamos em adicionar. Essa caixa adicionar restrições se abrirá. Uma restrição é a de quantidade. Então, a célula E8 deve ser igual a 1, que equivale a 100% em decimais. Clicamos em adicionar e o solver já registra essa restrição e mantém a caixa adicionar aqui. Na sequência, clicamos na célula D10 para indicar a restrição nutricional, que nesse problema deve ser igual a 20. Agora, ao invés de clicar em adicionar, eu clico em OK, ele retorna para a janela Parâmetros do solver, já com as restrições adicionadas. Eu devo selecionar tornar variáveis irrestritas não negativas como um último passo. Então, devemos selecionar o método Linear Programming Simplex como método de otimização. Clicamos em OK para resolver. A janela Resultados do solver se abre, indicando que o solver encontrou uma solução. Clicamos em OK para confirmar essa solução. E aqui está o resultado da nossa mistura. Para visualização, é melhor uma formatação percentual. Então, na guia Página Inicial, podemos selecionar Estilo Porcentagem. Vamos aumentar o número de casas decimais para 3. Essa é a fórmula final, com aproximadamente 67,57% de milho, 32,43% de farelo de soja, totalizando 100%, com 20% de proteína bruta e ao preço de R$ 1,05919 por quilo. É importante destacar que, uma vez configurado o solver, basta salvar a planilha do Excel que aquela configuração não se perderá. Esse problema poderia ter sido facilmente resolvido com o uso da álgebra linear. É um problema simples com 2 equações e 2 incógnitas e de solução única. Contudo, em formulação de ração, na maioria das vezes, os problemas são de infinitas soluções. E na próxima aula, já abordaremos um problema envolvendo inequações e de infinitas soluções. Antes de finalizar, destaco que a melhor maneira para você aprender formulação de ração é elaborando a sua própria planilha. Então vamos lá, mãos à obra. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, se inscreva no canal e não deixe também de acessar o Google Classroom utilizando esse código, seguindo as instruções do começo da aula, para que você possa ter acesso às planilhas dessa aula, aos slides do PowerPoint e outros exercícios, além de discutir com colegas sobre formulação de ração.